Cumprimento os meus amados irmãos, cumprimento as minhas amadas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quem vos dirige a palavra é o vosso irmão, o carioca Felipe Trigueiro, diretamente do Rio de Janeiro. Meus queridos irmãos, eu estou aqui mais uma vez para fazer um comunicado, relatar mais um comunicado aos ouvidos de vocês. Pois questões de médicos, existem questões que são incertas. Existem imprevistos que acontecem e a gente, que somos pacientes, a gente não temos o que dizer, não temos o que fazer. Mas temos que esperar humanamente nos médicos. Quando vai ser, o porquê desmarcou. Não adianta a gente ficar procurando saber N motivos porque houve essas desmarcações, por que tem que ser dia tal. Mas enfim, fica até um pouco embaralhado para aqueles que me ouvem, mas eu que acompanho de perto, eu sei o que está acontecendo. E eu fiquei devendo a vocês uma foto que eu falei que ia postar da cirurgia a qual eu fiz, da mini cirurgia, corrigindo a minha fala, da mini cirurgia chamada TREC, que foi um pequeno corte que foi feito numa região dos olhos, a qual a gente olha para baixo e aparece uma parte branca, ali que foi feito o corte, mas eu vou colocar aqui para vocês verem aonde foi feita essa cirurgia, a qual os médicos não obteve êxito nessa cirurgia. A médica falou para mim que o melhor procedimento para as pessoas que fizeram o transplante de córnea e desencadearam, desenvolver o glaucoma, é colocar tubos para drenar um determinado líquido. E no caso, eu perguntei para ela se é comum pessoas a qual fizeram o transplante de córnea desenvolverem, após o transplante de córnea, desenvolverem mais à frente a pressão ocular, o elevo da pressão, que no caso é o glaucoma. E ela falou que sim. Eu fiz uma pesquisa na internet e diz que 30% das pessoas a qual faz o transplante de córnea desencadeia o glaucoma. E no caso foi isso a qual ocorreu comigo. Então, mais uma vez aqui frisando que os irmãos já sabem que eu fiz o transplante de córnea, obtive êxito e sucesso naquilo a qual fora feito, mas depois, na retirada de pontos, que ia se resultar em 9, desencadeou o glaucoma, e dali já comecei a tratar agora o glaucoma. Quem quiser saber mais detalhe, tem outro vídeo aí falando a respeito da questão do glaucoma. Meus queridos irmãos, então, como vocês sabem, eu comuniquei a vocês que eu faria uma cirurgia chamada TREC. E assim de fato ocorreu. Foi feita essa cirurgia, mas a pressão ela continua elevada e eles me receitaram medicamentos. E um dos medicamentos principais para abaixar a pressão é um medicamento, um comprimido chamado Diamox. Só que não pode ficar tomando ele. Todavia, não pode ficar tomando ele porque ele traz danos para a saúde, como ele acelera o coração, desencadeia cãibra e outras questões aí. E de fato, quando eu fiz o transplante de córnea, eles passaram também lá atrás para mim o Diamox e meu coração acelerava mesmo. Eu sentia muito formigamento nas mãos e nos pés, e não tem sido diferente agora, depois da cirurgia TREC. Porque depois que eu fiz essa cirurgia TREC, assim que eu saí da mesa de cirurgia, fui fazer a revisão, porque você é uma suposição, você opera hoje
e amanhã você vai você opera hoje e vai para casa no mesmo dia com o tampão. No dia seguinte você tem que retornar com o tampão e lá eles tiram e examinam as suas vistas como que tá. Então quando eu fiz a TREC, aconteceu no caso que foi esse procedimento. Fui operado, fui para casa com tampão no mesmo dia, retornei no outro dia com a minha esposa e a pressão estava 12, de 24 abaixou para 12. Aí quando foi mais à frente, quando foi medir, a pressão ela subiu de novo. E a pressão que chegava a 24 agora ela foi para 30. Então subiu mais ainda a pressão. E sabemos que o glaucoma ele desencadeia a cegueira, ele leva a cegueira e segundo a medicina é irreversível, levando para o lado da medicina. É irreversível e não tem jeito. Por isso que devemos ter muita precaução e um devido cuidado com a extremidade a respeito da nossa visão. Então, meus queridos irmãos, quero me ater aqui agora em dizer para vocês, aqueles que acessaram os conteúdos a qual eu postei, a questão de que eu postei que dia tal seria a cirurgia, não foi feita, pedi os irmãos para orar por mim. Com certeza, aqueles que oraram por mim naquele grande dia, certamente Deus recebeu, que foi no dia 6, que eu falei para os irmãos que seria operado, mas desmarcaram do dia 6, colocaram para o dia 13. Aí eu fui, comuniquei aos irmãos que seria feito dia 13. Comuniquei até o pastor Gerson para ele estar me ajudando em oração. Mas enfim, dia 13 também foi desmarcado. E agora aconteceu que eu estava em casa, no caso hoje, né? Aí chegou uma mensagem para minha esposa que a cirurgia está marcada para amanhã, dia 20. Então amanhã, meus irmãos, eu tenho que sair daqui com a minha esposa de manhã e vai ser feita a cirurgia, porque falou que os materiais chegaram no hospital, porque foi desmarcado, segundo os médicos, porque não tinha os materiais para fazer a cirurgia nos meus olhos, no meu olho no caso, né? E agora tem os materiais precisos e necessários para que venha fazer essa cirurgia. Mas enfim, o que ocorre, meus irmãos? Eu tenho postado, eu acho que foi um conteúdo que eu postei pedindo ajuda, só que eu não obtive ajuda aqui do conteúdo a qual eu postei. Deus é minha fiel testemunha que eu ajo com seriedade e com verdade. Eu tenho laudos, eu tenho os medicamentos, eu tenho receitas médicas, eu tenho tudo aqui para comprovar que o que eu falo não é mentira, mas é verdade. Jamais estou aqui para agir de engano. Então, eu estava até dizendo para algumas pessoas que eu coloco aqui no canal pedindo ajuda e eu não obtenho ajuda postando no meu próprio canal. Às vezes tem pessoas que postaram no seu canal e ali eu obtive ajuda, né? O Pagesso postou no canal dele e obtive ajuda. O Natanael colocou no canal dele e obtive ajuda. Mas no caso, eu botando no meu próprio canal, eu não obtive ajuda. Até como eu pedi ajuda também para uma pessoa que está em condição de rua, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, o David. Eu também pedi ajuda no canal dele, não para mim naquele tempo lá, pedi ajuda para a Edileia, que se encontrava nas ruas, né? E as pessoas também se comoveram e ajudaram ela. E na verdade ela ainda se encontra na condição de rua ainda. Então, meus queridos irmãos, eu colocando conteúdo no meu próprio canal, para ajudar a mim mesmo, eu não consigo, eu não obtenho êxito. Eu obtenho êxito pedindo no privado. Aí tem pessoas que se compadecem de mim e me ajudam. Às vezes eu fico perguntando, será que as pessoas não acreditam no que eu estou falando? Será que tem pessoas que realmente não gostam de ajudar? Será que realmente tem pessoas que é por causa de outras pessoas, como os irmãos sabem? Existem pessoas que agem com mentira, existem pessoas que se aproveitam das outras pessoas.
Aí quando surge de fato uma pessoa que precisa mesmo, ela acaba não sendo beneficiada, ela acaba não recebendo ajuda devido às outras pessoas que agem com mentira, que agem com inverdade, entendeu? Eu até compreendo essas pessoas, entendeu? Mas eu estou aqui, meus irmãos, novamente pedindo ajuda a vocês, porque eu já relatei aqui várias vezes, eu não trabalho, não tenho condição de trabalhar. Eu estou com as minhas duas vistas comprometidas. Uma está com ceratocone e mosca volante. E essa daqui que está operada, ela está com glaucoma, ela está transplantada e também ela está com mosca volante. Então tudo isso dificulta da gente enxergar. Então, meus queridos irmãos, eu corri atrás, de uma advogada, atrás do meu direito de cidadão para me encostar, e ela disse que eu tinha que mentir. E eu nem disse que era cristã, eu só cheguei e falei para ela assim, eu não posso mentir. Aí ela virou para mim e falou assim, você é evangélico, né? Aí eu falei, sim, para vocês verem, eu nem precisei dizer que eu era cristão ou evangélico, eu só virei para ela e falei que eu não posso mentir. E ela disse para mim que, no caso, ela perguntou para mim se eu era evangélico e eu confirmei que sim. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e todo aquele que mente se torna filho do diabo. Então, eu não quero me beneficiar com a mentira. Eu não quero me beneficiar com o engano, porque você pode ser beneficiado hoje com a mentira e com o engano. Você pode pagar um advogado para tentar lá lubridiar lá e você conseguir ganhar um grande benefício. Mas lá na frente, isso vai trazer um grande dano na vida daqueles a qual procedem assim. Então comigo ou é pela verdade ou não tem outro jeito. Comigo não tem meio termo. É pela verdade e acabou. Como a própria Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, meus queridos irmãos, eu não recebo nenhum benefício, não recebo R$600, não tenho nenhuma fonte de renda e eu tenho que pedir ajuda das pessoas. Não estou aqui roubando ninguém, não estou aqui mentindo, não estou aqui agindo de engano, entendeu? Quem quiser vir me conhecer, eu estou aqui disponível. Amanhã vai ocorrer a operação. E quem quiser me visitar, ver se procede, ver se de fato é isso mesmo, é só entrar em contato com a minha esposa, eu passo o endereço, tudo certinho. E aqueles a qual, se quiserem fazer isso, vão vir e vão ver que tudo de fato procede. Eu não sou uma coisa aqui na câmera e por detrás eu sou outro. Não. Sempre agindo com transparência, sempre agindo cristalino, Tudo com transparência, tudo bem claro, tudo bem esclarecido. E se alguém tem alguma dúvida, é só perguntar. Então, mais uma vez, eu estou aqui a pedir ajuda aos meus amados irmãos. Da outra vez que eu pedi ajuda no privado, obtive ajuda de algumas pessoas. Só que esse dinheiro a qual algumas pessoas me ajudaram, ele ficou guardadinho para ser gasto com Uber, para ser gasto com medicamentos. Só que aconteceu que foi se estendendo a questão de não operar dia 6, aí foi para o dia 13. Aí aconteceu que os medicamentos ao qual eu uso nessa cirurgia chamada TREC, eu uso medicamentos nessa cirurgia chamada TREC. Aí, devido ter se estendido demais, acabou que foi faltando alguns medicamentos e eu tive que pegar daquele dinheiro que seria usado nessa cirurgia que vai ser feita amanhã. Eu tive que pegar uma parte daquele dinheiro que foi mais da metade, e eu tive que usar para me auxiliar em alguns medicamentos aqui. Aí acabou que querendo ou não, desfalcou lá, porque conforme vai ser feita essa cirurgia de colocar esse estudo nos meus olhos, então eu acredito que vai ser outro tipo de medicamento. Acredito que o único medicamento que vai se manter é o dipirona de 1 grama, mas eu acredito que os colírios eles vão mudar.
Então você que puder me ajudar, serei grato à vida de cada um. Você que também que não pode ajudar, eu conto com as suas orações, eu conto com os seus jejuns, tá bom? Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E quem quiser me conhecer, quem quiser ver mais de perto se o que eu falo procede ou não, só vim aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Eu moro aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, em Benfica. Quem quiser me conhecer, eu passo o endereço, pode vir ver minha situação, me conhecer pessoalmente, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Eu vou colocar a chave Pix aqui, se você sentir no seu coração, e que você venha fazer aquilo ao qual estiver no seu alcance. Como eu costumo dizer, nem tudo é Deus colocar no nosso coração. A Bíblia diz que cada um contribua com o que propôs no seu coração. A Bíblia não diz que cada um contribua com o que o Espírito Santo propôs no seu coração. Não. A Bíblia diz que cada um contribua com o que propôs no seu coração. Existem questões da vida que é Deus que põe no nosso coração. A Bíblia diz que Daniel foi ele que propôs no coração não se contaminar com os manjares dos reis. Então, existe coisa, meus irmãos, que a gente não tem que esperar Deus, porque já está escrito na Bíblia que nós devemos fazer o bem, seja orar por uma pessoa, seja ajudar uma pessoa. Tudo que a gente fizer em obra, toda ação que a gente tiver que for boa e louvável ao nome do Senhor, tudo isso é obra diante do Senhor Jesus Cristo. Então, você que pode ajudar, faça a sua parte. Se não tem como ajudar com algum valor, faça a oração, faça o jejum, interceda pela minha vida. Vou estar saindo daqui de manhã com a minha esposa. Não digo que eu vou ser operado de manhã ou de tarde, porque eu não sei. Porque da outra vez saí de manhã com a minha esposa, mas fui operado na parte da tarde. Até porque quando você chega lá já tem outras pessoas na sua frente. Então que Deus abençoe a vida de todos. Um abraço a todos, Deus abençoe. Eu vos despede, é o vosso irmão em Cristo Jesus, Felipe Trigueiro, ou carioca diretamente do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos.